Então, nesse conjunto, tem muita gente que se diz baseado nesse conjunto, e, no entanto, insiste em dar uma tonalidade de catolicismo ao espiritismo. Enfiam imagens, enfiam aquele Jesus assim no Monte das Oliveiras, apresentam santinhos, Nossa Senhora, toda essa enxertia católica, basicamente, trazem para a pregação espírita. Aí cai na vala comum de bajuladores, de espertalhões e levadores de vantagens, que se encostam em Jesus como Salvador e acham que o seu problema está resolvido. O Espiritismo vem apagar esse equívoco, vem passar uma esponja nisso. Não embarquem nessa de que Jesus morreu para nos salvar. Os espertalhões, os marginais, os desequilibrados, os extremamente envaidecidos e orgulhosos, adoram esse chavão, que Jesus morreu para nos salvar, adoram isso. Que é muito melhor que ele tenha se desgraçado todo e morrido e nos dado salvação gratuitamente ou simplesmente pela fé. Existem até correntes de outras religiões que dizem que é a caridade que salva, que a fé só não basta. Se você tem fé, se você não tem obra, já dizia São Tiago, não adianta nada, porque se você não consegue mostrar a sua fé sem as obras, e aquele que tem obras, pelas obras ele consegue mostrar a fé, ele consegue mostrar as suas realizações. Então adoram essa história de se encostar em Jesus. E essa pregação de Jesus, Evangelho, 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 já desgastou, já não tem mais efeito nenhum, já virou um mercado, virou uma propaganda como propaganda de automóvel, como propaganda de qualquer outro objeto aí de consumo da humanidade. Você gosta de Jesus, Evangelho, livros sagrados, como Bíblia, isso já virou um comércio. Ninguém mais se entende nisso. O que se faz é correr atrás dos adeptos para ganhar muito dinheiro, para ter fama, poder, para eleger, como nós falamos aqui no processo eleitoral, para eleger políticos, eleger representantes para irem para lá, para o legislativo, o executivo e às vezes até também para o judiciário, para aumentar o poder, a fama e o dinheiro desse império criado e que interfere na divulgação religiosa. Então, quando começa a ouvir falar muito em Jesus, está igual a todo mundo. Ninguém vai vir para a televisão fazer um programa, vai para o jornal, escrever ou falar contra Jesus. Ninguém vai fazer isso. Seria uma estupidez, uma insensatez, uma insanidade. Então, ninguém vai fazer isso. Agora, vir falar a favor de Jesus, a favor dos evangelistas, a favor daquelas pessoas que conviveram com Jesus, como eu vi esses dias num programa de televisão que tem o rótulo de espírita, falando sobre coisas de evangélicos, de católicos, isso não vai resolver o problema social, o problema da humanidade. O que falta para resolver o problema da humanidade é o que abordou muito bem a Valéria, a reencarnação. Não adianta se espernear na cadeira, dizer que isso é coisa do capeta, do demônio. Isso é bobagem, isso é infantilidade. Falem para os seus filhos, vocês que acreditam no demônio, no capeta, falem com eles que o bicho papão vai pegá-los. Falem com eles. Vocês vão ver, eles podem até ficar com medo, como vocês são tementes a Deus, também eles vão ser tementes a vocês. Eles podem ficar com medo, mas não vão acreditar nisso. Isso é furado, isso é galho podre, galho seco, isso não sustenta a razão, não sustenta o convencimento. Coloquem reencarnação no processo humano, vocês vão ver que fecha com o processo do infinito, que não foi criado por acaso ou para ser apenas o restolho do que sobrou na fabricação disso. Coloquem reencarnação, que automaticamente vocês vão conceber mundos habitados, espalhados pelo infinito, onde nós, inteligências, que já somos um produto da evolução, da criação básica de Deus, da matéria elementar, onde nós, inteligências individualizadas, já com a responsabilidade e a característica de se desenvolver por conta própria, nos elaborando e nos aprimorando intelectualmente, moralmente, emocionalmente, fecha tudo. Aí estão os habitantes dos mundos superiores, aqueles que evoluem mais rapidamente ou aqueles que alcançam o processo evolutivo mais rápido ou menos rápido, todos alcançaremos a perfeição. Então, automaticamente a reencarnação leva à utilidade de todo o universo
Porque no processo da reencarnação, que não ocorre somente na Terra, ocorre em todos os mundos espalhados pelo universo, as inteligências estão nesse processo de amor, de justiça, de perfeição de Deus, para que todos sejamos bem-sucedidos em termos espirituais, em termos de eternidade. Isso não é mais sensato? Não dá mais para sustentar que só a Terra é habitada. Não dá mais. Nem pela matemática pura e simples, que dirá pelo raciocínio. Não dá mais para continuar sustentando que isso aqui é a única morada de Deus, que isso aqui é a única preocupação da inteligência suprema. Não tem mais condição de sustentar essa ingenuidade, essa infantilidade. Como não tem mais como sustentar que a Terra tem um formato de concha, sustentado por dois grandes elefantes, em cima de uma grande tartaruga, para explicar por que as águas mexem. Não dá, assim como não dá para sustentar isso, não dá mais para sustentar que só a Terra é habitada. Assim como também não dá mais para continuar sustentando que cada um tem uma única vida e que orgulhosamente encontrou Jesus através de uma igreja e ele está salvo, e o resto que se dane. Não se pode pensar mais com a cabeça de si próprio, de que Deus é um Deus de mim, de você exclusivamente, e que abandonou todo o resto à sua própria sorte. Nascem no Iraque, no Afeganistão, nascem no Irã. Vão ser o quê? Vão ser cristãos? Com muita possibilidade não vão ser cristãos. Vão ser muçulmanos, vão ser budistas. E quem colocou o espírito nascendo lá? Não foi o próprio Criador? E depois o Criador cria um sistema que eles estão todos perdidos. Diga-se de passagem, são mais de 4 milhões de almas. E os que Deus colocou no Ocidente estão salvos, porque conheceram o único Salvador. Se ainda dissesse que é um dos salvadores, por quê? É um mestre que ensinou o mecanismo do caminho reto, do caminho certo. Ir por ele se chega mais rápido na salvação. E o que é essa salvação? É o reconhecimento e a correção dos próprios erros. Porque nós temos que nos salvar da nossa ignorância. Porque uma vez conhecendo a verdade nos liberta. Nos libertando, nos torna realmente com consciência universal. Nos torna absolutamente cônscios e dominadores de todos os requisitos da criação. Então, a evolução de cada espírito, de cada indivíduo, depende do seu próprio esforço. E lhe é concedida tantas oportunidades quantas sejam necessárias através do processo reencarnatório e em vários mundos espalhados pelo universo infinito. Eu já citei aqui e vou só lembrar. Isso foi publicado no Jornal da Igreja Universal. Eu tenho até, parece, estava mexendo aqui agora, eu estava vendo, na Folha Universal. Isso foi publicado na Folha Universal, nesse jornal aqui do mês do dia 1 a 7 de novembro do ano passado, de 2009. Foi publicada uma matéria aqui, que hoje por acaso estava vendo aqui, achei o jornal aqui, estava relendo. Mar de Estrelas, olha, contar estrelas seria uma missão interminável e muito cansativa. Contudo, astrônomos australianos chegaram a uma estimativa utilizando um instrumento de medir o brilho das galáxias. O resultado foi um total de 70 septilhões de estrelas. O número 7 seguido por 22 zeros. Quantidade 10 vezes maior do que se acredita existir em grãos de areia em todas as praias, oceanos e desertos da Terra. Entretanto, esse valor considera apenas as estrelas do universo visível, ou seja, aquele que está ao alcance dos telescópios. Para se ter uma ideia, observando a olho nu a partir da rua, é possível enxergar no máximo 100 estrelas. Viram? Isso está veiculado num jornal de uma outra religião, que ensina totalmente diferente, que é o jornal da Folha Universal, da Igreja Universal, ou seja, Folha Universal, dando uma notícia.